Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino, eu sou professor na Faculdade de Teologia. Seja muito bem-vindo aqui a este canal que tem justamente o propósito de levar um aprofundamento das Sagradas Escrituras para todos aqueles que querem realmente conhecer o que a Bíblia tem a dizer. E hoje eu já quero dizer a cada um de vocês que nós estamos nos aproximando do momento em que Jesus, dentro do texto de Lucas, está chegando em Jerusalém. E neste momento o texto vai a cada instante aumentando a sua tensão. E agora, logo depois daquele momento narrativo espetacular, que é a experiência da conversão de Zaqueu, Jesus dá continuidade, agora trazendo um tipo de ensinamento muito profundo nesta parábola, que é a parábola das minas, que está lá em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. E agora eu quero pedir a você, antes da gente mergulhar nesse texto de forma mais profunda, que você possa curtir esse vídeo, já deixa aqui sua curtida, já deixa aqui o seu comentário e também faça o compartilhamento deste vídeo, porque deste modo a gente vai conseguir levar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. E por último, quero pedir que você faça o seguinte, que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber as notificações, porque aqui nós temos vídeo novo absolutamente todos os dias, beleza? Então vamos, sem mais esperar, olhar para aquilo que está presente dentro deste texto, que começa assim: como eles ouviam isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam. Enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebeste autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, eis que a tua mina que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és um homem severo, tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que eu sou um homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem, será até mesmo o que tem tirado. Quanto a estes meus inimigos,
que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Gente, é uma parábola muito forte que Jesus conta neste momento. Vamos aprender, olhando os detalhes, o que realmente esse texto significa. O versículo 11, ele traz já uma introdução que vai justamente dar o direcionamento para a compreensão dessa parábola. O versículo 11 diz assim: como eles ouviam isso, e aqui o texto está fazendo referência possivelmente às palavras que Jesus dirigiu a Zaqueu, provavelmente em sua casa. Então, alguns autores vão dizer que Jesus estava na casa de Zaqueu e Jesus estava trazendo essas palavras. Agora, outros vão questionar e vão dizer, talvez ainda Jesus estivesse na rua tratando a respeito dessas questões. Bom, fica a pergunta. Nem a afirmação de que Jesus estava dentro da casa de Zaqueu, nem a afirmação de que Jesus estava fora da casa de Zaqueu, no meio da multidão, tem os seus devidos argumentos claros. Mas fato é que Jesus está falando para uma plateia que possivelmente é uma plateia que não o aceitava tanto assim. Esse fato é muito importante para que a gente possa compreender a força dessa parábola. E aí, então Jesus, não é, acrescenta uma parábola, ele fala a respeito daquilo que era um pouco o questionamento de alguns que seguiam o mestre, mesmo que no meio da multidão, ou ainda que seguiam o mestre para persegui-lo. O questionamento destes era justamente, como vai dizer o versículo 11, a questão da manifestação poderosa e gloriosa do reino de Deus, e mais do que isso ainda, uma noção de imediatismo que eles tinham em relação à manifestação do reino. Então, é por conta disso que Jesus vai contar esta parábola, ok? E aqui há um dado muito interessante, porque o texto diz que eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. O verbo pensar presente aqui, tá? É um verbo muito importante, pessoal. É um verbo muito importante, justamente porque esse verbo ele vai representar um tipo de intelecção, um tipo de reflexão que estes estão realizando. E esse é um dado muito interessante, porque Jesus, em vários momentos do Evangelho, ele justamente vai falar, não é, a respeito do pensamento dos seus perseguidores e também do pensamento dos seus discípulos. Ele sonda o pensamento, ele conhece o pensamento. E aqui, mais uma vez. Só que há um outro detalhe interessante. O verbo que está presente aqui é o verbo doquem. E esse verbo doquem, muitas vezes, ele vai representar uma falsa opinião dentro daquilo que está presente na língua grega da época. Então, eles pensavam que o reino ia se manifestar imediatamente, significa, em outras palavras, não é, que eles tinham uma visão negativa, que eles pensavam errado, de forma distorcida. E é muito interessante que Lucas utiliza esse verbo em diversos momentos da sua narrativa, ok? E aí, pessoal, tanto em Lucas quanto em Atos, justamente para falar dessas percepções errôneas. Então, Jesus bem sabia que o que eles pensavam era ruim, não estava correto. Então, ele começa a parábola e diz assim: um homem nobre partiu. Aqui o termo
nobre, não é? Mais especificamente nobre origem, em grego, eugenes, literalmente significa aquele que nasceu na nobreza, ou seja, alguém que já é de descendência nobre. Esse dado é muito importante, porque aqui o texto está falando de alguém que é príncipe e que vai de alguma forma se tornar rei daqui a pouco. Então trata-se de um nobre. Lucas vai usar essa mesma expressão justamente em Atos, no capítulo 17, versículo 11, e o apóstolo Paulo usa também esse mesmo termo lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Então esse homem de nobre família, ele parte e ele vai para uma região longínqua para receber, para ser investido na realeza e depois retornar para essa terra. Esse dado é muito interessante, porque parece estranho para nós. Como é que um rei vai ser sagrado numa terra longínqua, distante da sua terra, a terra onde ele vai ser o mandatário? Era comum na época do Império Romano isso acontecer. Inclusive, Herodes Magno, ou Herodes o Grande, quando ele foi receber o domínio imperial para poder reinar sobre toda aquela região da Judéia, ele teve que ir até Roma. E isso quem nos afirma é o grande historiador da época, Flávio Joséfo, no livro dele chamado Antiguidades Judaicas, ok? Então era algo comum. Esse rei, então, ele vai e antes dele ir, ele chama 10 dos seus servos e dá a eles algumas minas, tá? Aqui é um dado muito interessante, pessoal. Só para você ter uma ideia, a mina, ela correspondia mais ou menos a 100 dracmas ou denários, o que era uma soma consideravelmente boa de dinheiro, porque ela vai representar justamente 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. Esse dado é muito interessante, tá? Aliás, o próprio texto de Lucas vai falar, não é, da mulher que perdeu uma dracma. Se lembra lá no capítulo 15, versículos 8 a 9. Ela sai atrás porque ela sabe o valor que isso tem. Bom, só que é um dado muito interessante aqui. Cada escravo vai receber uma mina, não é? O que é equivalente a 100 dias de salário. Como eu estava dizendo, isso significa de trabalho. E naquela época havia a possibilidade de você fazer empréstimos, não é? E até deixar com certas pessoas que eram consideradas como bancos e recolher esse dinheiro com juros, porque os juros na época do Império Romano eram exorbitantes. Isso são informações que nós temos de textos extra-bíblicos. Então o servo é chamado por esse senhor e ele é colocado diante de um desafio. O próprio Senhor vai dizer: olha, eu quero que vocês façam render até que eu volte. E aí o texto parece dar uma quebrada no versículo 14, quando diz que os cidadãos o odiavam e que inclusive enviaram uma embaixada para fazer uma espécie de manifestação dizendo que não queriam que este senhor se tornasse o rei deles. Esses cidadãos que o odiavam aqui e que vão com uma caravana realizam uma atitude que não era tão incomum na época. Inclusive, nós sabemos, a partir de Plutarco, o escritor da época, não é, que havia justamente essa experiência de grupos de cidadãos que odiavam os seus monarcas, os seus reis, os seus mandatários. E mais ainda, nós sabemos muito bem que, segundo o próprio Flávio Joséfo,
Às vezes, quando um novo rei ia ser sagrado pelo próprio Império Romano, alguns grupos enviavam caravanas de protesto contra, para tentar mudar justamente o pensamento do Império em relação a este novo mandatário. Então não era algo incomum. Aqui parece que o texto quebra, não é? Um pouco a lógica que ele tem, mas nós vamos entender que não, ok? Tudo isso vai ser arrematado ao final. Aí nós temos aqui o momento no versículo 15 em que este homem regressa já sagrado rei e ele manda chamar os servos e ele quer saber justamente sobre a habilidade deles em relação àquela riqueza que lhes foi confiada. Vem o primeiro, ele consegue multiplicar, uma mina vai render 10, e aí ele vai ser louvado pelo Senhor, por esse rei. Depois vem o segundo, uma mina conseguiu produzir 5 minas, ótimo, muito bom também, ele também vai ser louvado, vai receber uma recompensa. Até que vem o terceiro. E o terceiro, que aparece a partir do versículo 20, ele vai justamente ser negligente com a mina que ele recebeu, com o dinheiro que ele recebeu. Inclusive, essa negligência é tão absurda que ele vai enrolar essa mina num lenço, ele vai depositar num lenço, ou seja, algo muito frágil. E colocar o dinheiro dentro de um lenço, gente, era uma das coisas mais bobas, mais toscas, mais ingênuas a se fazer. Nem mesmo enterrar o dinheiro, nem mesmo colocar num baú e esconder, ele fez, ele colocou enrolado num lenço. E aí, ele alega que ele teve medo justamente porque o seu patrão era severo. Aí é que vem o detalhe. Aí é que vem o detalhe. Aquele a quem foi confiado vai ser cobrado. E aí, o Senhor vai fazer essa repreensão. Vai repreendê-lo dizendo que ele era mau, vai repreendê-lo dizendo que ele deveria ter, no mínimo, confiado esse dinheiro no banco, que daria um pouquinho mais de juros. E aí, pessoal, o dado que vai aparecer muito forte é que o Senhor vai dar uma ordem aos ouvintes que estão ali, naquela parábola, de tirar a mina que ele tem e dar essa mina ao que tinha 10 minas. Aqui, o que parece estar em jogo, pessoal? Parece estar em jogo justamente o fato de que os fariseus, eles eram aqueles que tinham recebido de forma profunda o tesouro de Deus. A mina talvez seja justamente a orientação que Deus dá na lei. Só que o que esses fariseus fizeram? Eles não praticaram isso. Eles não viveram isso. E neste sentido, não multiplicaram a mina. E ao não fazê-lo, eles vão ser punidos. Então, uma das possibilidades de interpretar esse texto é nessa direção. Ok? E aí, pessoal, é muito interessante que isto parece estar em consonância com aquilo que o próprio texto vai dizer, não é? A fala do Senhor aos ouvintes, ela vai, me parece, nessa direção, quando justamente ele vai dizer assim: digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Ou seja, aquele que realmente recebeu, multiplicou, ele vai ser recompensado e muito, e muito.
ou seja, aquele que praticou a vontade de Deus, este vai receber e muito. E aquele que já não tem mais nada, porque não multiplicou nada, foi tirado o que ele tinha, esse vai ser condenado de forma profunda. Então parece aí que ao empregar justamente uma mesma formulação frasal que está presente no capítulo 8, versículo 18, do próprio Evangelho de Lucas, Lucas esteja querendo falar a respeito dessa rigidez que vai ser a lei. E aí, pessoal, o texto vai se encaminhar justamente para uma última fala desse Senhor, que agora é rei, que é justamente a seguinte. E aqui, para mim, ela é a parte mais dura do texto. Quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Gente, Herodes o Grande, ele fazia isso com seus inimigos. Arquelau, filho de Herodes, também fazia isso. Pegava os seus inimigos e mandava que eles fossem trucidados, massacrados na sua frente. Esse dado é muito interessante a gente saber. Por quê? Porque quando está sendo empregada essa linguagem, aquelas pessoas da época que estão ouvindo sabiam do que estava sendo dito. Que uma hora ou outra o rei vingaria. E aqui nesse sentido o texto está apontando para esse julgamento final que será implacável a todos aqueles que, de algum modo, ou não multiplicaram o dom que foi dado a eles, da palavra de Deus, da lei do Senhor, mas também aqueles que propriamente perseguiram o Senhor. E aí faz muito sentido o texto ser aplicado àqueles que estavam tramando contra Jesus nesse caso. E veja, Jesus está subindo para Jerusalém, já fazendo a acusação àqueles que queriam matá-lo, àqueles que o estavam perseguindo. E aí o versículo 28 vai terminar dizendo justamente assim: dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ou seja, Jesus estava já preparando, não é, o terreno, digamos assim, do coração das pessoas para entender que ele é o rei e que ele voltará e que ele virá para fazer o julgamento no dia do Filho do Homem. Beleza? Então, a lição que eu quero fazer aqui, presente na tua vida, é essa pergunta. Você recebeu o dom de Deus, você recebeu a mina, você está multiplicando-a ou não? Ou ainda, você está se colocando como perseguidor do rei, que aí é mais extremo ainda. Pense nisso, que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!